Para não ficar tão extenso a outra aula, eu coloquei essa propriedade 5 aqui nesse vídeo, tá? Então, essa propriedade ela nos permite mudar a base de um logaritmo. Às vezes isso é necessário em algumas questões, e eu já vou dar um exemplo, tá? Como é que a gente faz uma mudança de base? Eu tenho um logaritmo na base a de x. Eu quero mudar essa base a para uma base b, um outro número, não quero usar essa base a aqui. Às vezes as questões elas é mais fácil resolver um logaritmo mudando a base dele. E eu já vou mostrar por quê, tá? Então, como é que eu faço isso? Bom, para eu mudar isso daqui para uma base b, que é um outro número que eu quero usar, eu vou utilizar essa propriedade aqui. Então, o logaritmo na base a de x vai ser igual ao logaritmo na base b, que é a base que eu quero usar, de x. Tá? Então, o logaritmo na base b do meu logaritmando, dividido pelo logaritmo na base b, que é a mesma base que eu quero usar, da minha base original, que é o a. Vamos ver um exemplo numérico para entender. Eu tenho na questão lá logaritmo na base 3 de 32, vamos supor. E aí, eu sei que o 32 eu posso escrever ele na forma de uma potência de base 2, porque 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, é conveniente que eu troque a base desse logaritmo para uma base 2. E aí vamos supor que a questão já me disse lá no enunciado que o logaritmo de 3 na base 2 vale alguma coisa, sei lá, vale 0,6. Então, eu já sei que isso daqui vale 0,6. Isso daqui eu consigo calcular porque o 32 ele é uma potência de base 2. Então, eu troco, eu aplico a propriedade de mudança de base e troco a base desse logaritmo, que é uma base 3, para uma base 2, aplicando aqui a propriedade. Como é que vai ficar então? Vai ficar o logaritmo de 32 na base 2, dividido pelo logaritmo de 3, ó, que era a minha base original, na base 2 também. E aí eu consigo calcular esse resultado. Vamos ver agora alguns exemplos de resolução aqui de questões envolvendo logaritmo. Então, primeira questão, logaritmo de 9 na base 3. Essa daqui é fácil, né? É só igualar a x, aí eu vou ter 3 na x igual a 9. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, é só fazer a decomposição. E aí pronto, já achei x igual a 2. A questão 2 já não é tão simples, ó. Eu tenho o logaritmo na base de 25 de 0,2. Então, vou igualar a x e vou fazer o procedimento. Ó, 25 elevado a x igual a 0,2. Agora sim, ó, eu tenho que transformar isso daqui para a mesma base. Eu vou decompor o 25, que é 5 ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado elevado a x. E esse 0,2, eu transformo ele em fração. 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido por 10, 2 décimos. E se eu simplificar 2 décimos, eu vou ter 1 quinto. 1 quinto, ó. Então, 0,2 é a mesma coisa que 1 quinto, 1 dividido por 5. Agora já está mais parecido. O que eu tenho que fazer agora para deixar essas bases exatamente iguais? Eu vou pegar esse expoente aqui, vou aplicar aquela propriedade da potenciação que multiplica um expoente pelo outro, vai ficar 5 elevado a 2x. E aqui, ó, como a minha base 5 está no denominador da fração, eu tenho que jogar ela para o numerador. Como é que eu faço isso? Aplicando a propriedade do expoente negativo. Então, 1 quinto elevado na 1, quando não tem expoente, aqui o expoente é 1, é a mesma coisa que 5 sobre 1 elevado na menos 1. Aqui, ao invés de colocar 5 sobre 1, eu coloquei só 5, tá? Agora sim, ó, agora, depois de aplicar essas duas propriedades da potenciação, eu tenho as bases iguais e eu consigo resolver. Então, vai ficar 2x igual a menos 1, x igual a menos 1 meio. E agora o exemplo 3, ele pede o valor de a. O a é um número que é a soma desses dois logaritmos. Para resolver isso aqui, eu tenho que resolver cada um desses logaritmos separado. Então, quando não tem base aqui, eu falei que a base é 10. Então, a base desses dois logaritmos é 10. Agora eu vou aplicar aqui a resolução, então 10 elevado a x é igual a 0,0001 e vou transformar isso daqui em fração. Então isso aqui transformando em fração vai ser 1 sobre 10. Como é que transforma em fração então? Só para lembrar, isso é conteúdo lá do 7º ano. Isso daqui transformando em fração vai ser 1, que é o número sem a vírgula, sobre o algarismo 1 seguido
de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então vai ficar 1 sobre 1 e 3 e 4, desculpa, e 4 zeros no final. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que 1 sobre 10 na 4. Se eu transformar aquele 10.000 que está no denominador ali em potenciação, vai ficar 10 na 4. Tá, e por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso para deixar as bases iguais. Estão vendo que a base aqui é 10? Então, a minha base aqui também tem que ser 10. Só que essa base 10 está no denominador. Faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. Aqui eu tinha minha base no denominador, aplico a propriedade do expoente negativo, jogo ela para o numerador. Então, vai ficar 10 na x igual a 10 na menos 4, x igual a menos 4. Tá, eu já achei o valor desse logaritmo aqui. Falta achar do outro. O outro é mais fácil, tá? O outro aqui ó, vai ficar 10 na x igual a 1.000. O 1.000 eu consigo decompor ele, vai ser 10 na 3. E aí eu acho x igual a 3. Depois eu faço a soma. Ó. Então, o primeiro lá é menos 4 e o segundo é 3. Como eu estou somando eles, vai ficar menos 4 mais 3. O valor de A é menos 1 e está resolvido.